Marcos enfrentava o desafio de criar seus filhos sozinho. No entanto, alguns anos depois, durante uma viagem com as crianças, ele avistou sua falecida esposa e, ao segui-la, ele ficou espantado com o que viu. Vanessa residia em uma pequena cidade cercada por paisagens tranquilas e encantadoras. Em sua humilde residência, ela desfrutava de uma vida aparentemente feliz ao lado de seu marido, Marcos. Marcos era um homem esforçado e comprometido, com mãos ásperas devido ao trabalho árduo. Mantinha sua família com um modesto emprego em uma fábrica local. Mesmo diante das dificuldades financeiras, Marcos nunca deixava de demonstrar seu amor e afeto por Vanessa e seus filhos, Carolina e Lucas. Seu amor transparecia em cada gesto, desde os abraços calorosos até as brincadeiras no quintal. Contudo, por mais que ele se esforçasse para trazer alegria ao lar, algo parecia escapar de suas mãos. Enquanto a vida fluía aparentemente tranquila, um sentimento de insatisfação começou a se infiltrar sorrateiramente no coração de Vanessa. O tempo foi passando e ela começou a sentir um vazio, a sensação de que algo essencial estava ausente em sua vida. Secretamente, nutria desejos por uma vida luxuosa e extravagante, onde pudesse desfrutar de todas as comodidades que a riqueza proporciona. Toda noite, ao deitar-se ao lado de Marcos, Vanessa se via imersa em sonhos grandiosos. Imaginava-se caminhando sobre tapetes macios, segurando o volante de um carro importado e desfrutando do conforto de uma mansão. Esses desejos ardiam em seu interior, levando-a a questionar sua realidade atual e a sentir uma crescente insatisfação, apesar do amor e da dedicação que Marcos lhe oferecia. Vanessa não conseguia apreciar a importância dessas coisas. Seus olhos eram constantemente atraídos pela superficialidade das aparências, pelas imagens de uma vida luxuosa que enchiam as páginas de revistas e os programas de televisão. Para ela, o amor e o árduo trabalho de Marcos pareciam peças desconexas de um quebra-cabeça que não se ajustavam às suas ambições materialistas. A mãe de Vanessa, a sábia e experiente senhora Ana, tentava abrir os olhos da filha para o que verdadeiramente tinha valor. Ela compreendia os desejos de Vanessa e, por isso, em várias ocasiões, sentava-se com a filha em sua modesta cozinha, compartilhando suas reflexões. Dona Ana dava conselhos para Vanessa e dizia para valorizar a família que tinha, relembrando-a de que o amor, o respeito e a união eram tesouros inestimáveis. No entanto, frequentemente, as palavras de Dona Ana caíam em ouvidos surdos e seus conselhos pareciam não surtir efeito. À medida que os filhos de Vanessa cresciam e se tornavam mais independentes, ela experimentava um vazio crescente em sua rotina diária. Decidiu, então, buscar emprego para ocupar seu tempo ocioso e, quem sabe, encontrar um novo propósito. Foi assim que conquistou o posto de secretária em uma empresa renomada da cidade, permitindo-lhe escapar, pelo menos temporariamente, das paredes de sua modesta casa, as quais tanto a incomodavam. Embora o salário não fosse extravagante, o trabalho oferecia um alívio financeiro para a família. Vanessa se dedicava de corpo e alma às suas tarefas, esforçando-se para se destacar e provar seu valor. Entretanto, o emprego também se tornou um desafio interno, pois o mundo luxuoso e opulento que tanto ansiava parecia ainda mais distante ao se confrontar com a realidade das pessoas ricas e bem-sucedidas que frequentavam a empresa. Ela testemunhava colegas vestindo roupas de grife, dirigindo carros luxuosos e levando um estilo de vida sofisticado. Essa constante exposição à ostentação só alimentava sua insatisfação interior, tornando-a cada vez mais ciente das disparidades entre sua vida atual e aquela que acreditava merecer. No entanto, após poucos anos de trabalho, Vanessa recebeu uma oferta de emprego que mudaria completamente sua vida. Uma promoção para um cargo melhor. A oportunidade de alcançar a vida luxuosa que tanto almejava era tentadora, mas havia um preço a ser pago. Aceitando a proposta sem consultar previamente seu marido, Vanessa embarcou em uma jornada que a afastaria de sua família. Viagens a trabalho se tornariam frequentes, acompanhadas da promessa de uma carreira promissora e uma vida glamourosa. O coração de Marcos afundou ao tomar conhecimento da decisão da esposa, pois ele temia que as constantes viagens a afastassem da vida dos filhos, transformando-a em alguém ausente, perdida em busca de seus próprios desejos. Marcos tentou de todas as formas fazer com que Vanessa reconsiderasse a proposta, pedindo-lhe que pensasse nos filhos. No entanto, ela estava completamente envolta em suas obsessões.
e nada parecia capaz de fazê-la mudar de ideia. Os dias passaram rapidamente, e no dia de sua primeira viagem a trabalho, ela estava tomada pela excitação. Sua ansiedade mal permitia que dormisse, já que ansiava por adentrar o mundo brilhante que se desenhava à sua frente. Vanessa preparou sua mala com roupas elegantes, desejando causar uma boa impressão em seu novo ambiente. Ao se despedir apressadamente de seu marido com um beijo e abraçar seus filhos, partiu, prometendo retornar em 3 dias. Enquanto o jatinho particular decolava e a levava em direção ao destino desconhecido, Marcos sentiu um aperto na garganta, envolvido por um pressentimento sombrio. No entanto, ele se apegou à esperança de que tudo acabaria bem. Sem ter ciência de que esses 3 dias se transformariam em uma eternidade de dor e sofrimento, a ansiedade devorava Marcos durante a ausência de Vanessa. Ele se via obrigado a desdobrar-se para cuidar das crianças, levando-as à casa da avó materna todas as manhãs antes de seguir para o trabalho. Sua rotina passou a ser como uma dança meticulosamente coreografada, equilibrando responsabilidades familiares com obrigações profissionais. Enquanto Vanessa estava em viagem, Marcos tentava insistentemente entrar em contato com ela para saber como estava e como estava sendo seu novo cargo. No entanto, de maneira estranha, o telefone permanecia mudo e sem respostas. Marcos cogitou que isso pudesse ocorrer devido à distância. Talvez ela estivesse em outro país. Sendo sempre um marido paciente, aguardava ansiosamente pelo retorno de Vanessa. No entanto, uma ligação estava prestes a mudar completamente a sua vida. Na terceira noite, no dia em que Vanessa deveria retornar, uma ligação inesperada sacudiu a tranquilidade de Marcos. Do outro lado da linha, uma voz solene anunciou uma terrível notícia. O jato particular no qual Vanessa estava retornando caiu em alto mar, e nenhum sinal de vida havia sido encontrado. O chão parecia se abrir sob os pés de Marcos, e uma onda avassaladora de desespero o envolveu. Ele mal conseguia acreditar que sua amada esposa, a mãe de seus filhos, havia sido abruptamente tirada dele de forma tão trágica. Uma enxurrada de desespero inundou seus pensamentos, arrastando-o para um abismo de tristeza e incerteza. Sua vida parecia ter sido brutalmente arrancada de seus braços em um momento cruel e implacável. O futuro que ambos tinham planejado, as memórias compartilhadas e os sonhos que nutriam a felicidade de sua família, tudo parecia ter sido apagado por um destino impiedoso. Meses de luto se seguiram, onde a dor e a saudade se tornaram suas companheiras constantes. Marcos carregava o peso da responsabilidade sobre seus ombros, agora atuando como pai e mãe ao mesmo tempo. Ele sabia que precisava ser forte pelos filhos, mas por dentro sentia-se fragmentado. Enfrentava diariamente o desafio de sustentar a casa e cuidar das crianças sozinho, enfrentando cada dia com coragem e um amor inabalável. Marcos agarrava-se às lembranças de Vanessa como se fossem um tesouro precioso, mantendo-a viva em seus corações enquanto enfrentavam o processo de luto. Sem suspeitar do que o futuro reservava, uma descoberta chocante estava prestes a abalar sua realidade, trazendo à tona segredos que desafiariam suas convicções mais profundas. A sombra da verdade estava à beira de emergir, lançando-o em uma jornada repleta de revelações surpreendentes e emoções avassaladoras. Os anos passaram e Marcos continuou sua luta para oferecer o melhor a AOS Filhos, equilibrando as responsabilidades da casa com seu trabalho incansável. Outras mulheres cruzaram o caminho de Marcos, mas ele não desejava iniciar relacionamentos com ninguém, concentrando toda a sua energia e atenção nos filhos. Com o tempo, a intensidade da dor pela perda começou a diminuir, mas era evidente que as crianças ainda sentiam a falta da mãe. Determinado a proporcionar um momento de alegria para seus filhos, Marcos decidiu usar suas férias do trabalho para levá-los a uma viagem inesquecível. Mesmo com recursos financeiros limitados, ele tinha economizado ao longo dos anos com o objetivo de realizar o sonho de uma viagem para eles. Assim, eles embarcaram juntos em uma jornada em direção a um renomado resort à beira-mar. Lá, a brisa salgada e o som das ondas quebrando na praia trouxeram uma sensação de renovação. O sol radiante refletia-se nos sorrisos das crianças, preenchendo o coração de Marcos com esperança. Os dias se desdobraram em uma sinfonia de risos e brincadeiras. As crianças pulavam alegremente na piscina cristalina, construíam castelos de areia na praia e se divertiam com os brinquedos oferecidos pelo hotel.
Cada momento era aproveitado ao máximo, com Marcos ao lado deles, sentindo-se grato pela oportunidade de criar memórias felizes, mesmo em meio às adversidades. À medida que as noites chegavam, a família se reunia em volta da mesa, desfrutando de refeições abundantes e compartilhando histórias animadas. Os olhares de cumplicidade entre Marcos e seus filhos transmitiam um profundo sentimento de união, fortalecendo os laços familiares. No último dia das férias mágicas, Marcos decidiu levar as crianças a uma famosa praia próxima. As águas quentes e calmas desse lugar convidavam todos os que passavam por ali. Era um local conhecido, frequentado por pessoas com recursos financeiros mais elevados. Apesar das preocupações iniciais, ele acreditava que seus filhos mereciam um último momento de diversão antes de retornarem à sua rotina diária. Enquanto as crianças corriam e riam na areia, Marcos observava a bela paisagem à sua frente, sentado sob um guarda-sol. Era uma praia cheia de vida, onde os mais abastados desfrutavam dos prazeres que o dinheiro podia proporcionar. No entanto, algo inesperado aconteceu. As crianças vieram correndo em sua direção, com os olhos brilhando de excitação, e suas palavras fluíram rapidamente. Com convicção, disseram que tinham visto a mãe. O coração de Marcos parou por um momento, incapaz de processar a magnitude das palavras de seus filhos. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de preocupação e medo entrelaçando-se em seu coração. No início, ele pensou que as crianças estivessem apenas imaginando coisas, desejando ardentemente a presença da mãe ausente. No entanto, quando Marcos seguiu o olhar das crianças em direção ao local que apontavam, quase caiu para trás. A certa distância, viu uma mulher que era a imagem viva de sua falecida esposa. Ela estava sentada em um quiosque, acompanhada de um homem. Seus olhos ficaram fixos nela, incapazes de desviar o olhar. O choque o dominou. Aquela mulher era uma cópia perfeita de Vanessa. Antes de tomar qualquer atitude, no entanto, ele sabia que precisava investigar quem era aquela mulher. Sentindo-se preocupado, mas mantendo a voz calma e controlada, explicou às crianças que era apenas uma mulher que se parecia com a mãe deles. Ele disse que sua mãe havia se tornado uma estrelinha no céu e que sempre cuidava deles lá de cima. As crianças ficaram confusas, mas aceitaram as palavras do pai, confiando plenamente em sua sabedoria. Enquanto isso, a mente de Marcos estava em turbilhão. Ele se perguntava quem era aquela mulher e por que sua semelhança com Vanessa era tão perturbadora. Uma sensação de urgência tomou conta dele, uma necessidade de descobrir a verdade por trás daquela aparição. Determinado a descobrir a verdade, Marcos rapidamente levou as crianças de volta ao resort. Assim que chegaram, encontrou uma empregada de confiança e explicou a situação. Pediu a ela que cuidasse das crianças por algumas horas, pois tinha um imprevisto para resolver. Com o coração acelerado, Marcos partiu de volta para a praia, determinado a encontrar respostas. Sabia que a verdade estava lá fora, esperando por ele, e não descansaria até encontrá-la, mesmo que o medo o atormentasse e as consequências fossem incertas. Ele compreendia que sua busca pela verdade era indispensável para proteger os filhos. Por sorte, a mulher ainda estava no mesmo local quando ele retornou. Marcos ficou observando-a discretamente, mantendo uma certa distância. Ele mal podia acreditar em tudo o que estava vendo. Seu olhar atento capturava cada movimento e cada sorriso compartilhado. A semelhança física era impressionante, o que deixava Marcos cheio de dúvidas na mente. Minutos que pareciam uma eternidade se passaram enquanto a mulher e o homem se levantaram e caminharam em direção a um carro estacionado nas proximidades. O coração de Marcos batia forte em seu peito, impulsionado pela necessidade de desvendar aquele enigma, de descobrir se era realmente Vanessa ali, viva e vivendo uma vida completamente diferente da que ele acreditava. Com extrema cautela, Marcos decidiu seguir discretamente o carro que partia da praia. Seus olhos permaneciam fixos na placa do veículo, suas mãos firmes no volante. Ele estava decidido a descobrir a verdade, não importasse o preço. A ansiedade corria em suas veias enquanto se esforçava para manter uma distância segura, assegurando que ninguém o detectasse. Os minutos se transformavam em uma jornada interminável até que, finalmente, o carro adentrou uma área residencial luxuosa, onde enormes mansões dominavam o cenário. Uma sensação de perplexidade e incredulidade invadia a mente de Marcos ao ver o carro entrar em uma dessas mansões. Ele sabia que precisava agir com cautela,
que qualquer passo em falso poderia arruinar tudo. Decidiu elaborar um plano para se aproximar daquela mansão e descobrir a verdade de uma vez por todas. Intrigado e movido por uma mistura de coragem e angústia, Marcos abordou o porteiro com uma inspiração súbita. Sua mente fervilhava de ideias, desesperado por respostas. Falou com o porteiro, mencionando que tinha um assunto urgente com a senhora Vanessa. O porteiro, confuso, informou que não havia nenhuma Vanessa morando ali e que a proprietária da mansão era a senhora Natália. Disfarçando sua falta de conhecimento sobre a situação e tentando manter a compostura, Marcos pediu desculpas ao porteiro e explicou que havia confundido o nome, mas que, na verdade, era com a senhora Natália que ele precisava falar. Solicitou ao porteiro que avisasse a mulher sobre a presença de um homem chamado Michael aguardando na portaria, com um assunto particular e de extrema urgência. Marcos optara por usar um nome diferente do seu, na esperança de atrair a atenção da mulher. O porteiro, seguindo suas instruções, ficou curioso, uma vez que não conhecia nenhum Michael. Enquanto aguardava, a incerteza pairava sobre ele como uma névoa densa, pois não sabia o que esperar. Finalmente, a mulher apareceu no portão da mansão, e quando viu Marcos, a surpresa estampou-se claramente em seu rosto. Era inegavelmente Vanessa. Seus olhares se encontraram, desencadeando uma enxurrada de sentimentos conflitantes no coração de Marcos. A discussão que se desenrolou foi intensa. Marcos expressou sua decepção e incredulidade diante da traição de Vanessa e de sua decisão de abandonar a família em busca de riqueza material. Ele não hesitou em questionar seus motivos e apontar o tamanho de seu egoísmo. Por outro lado, Vanessa tentou justificar suas ações, mas suas palavras não encontraram eco nos ouvidos de Marcos. A dor e a raiva que ele sentia eram profundas demais para serem aplacadas por qualquer explicação. As imagens de seus filhos, antes tão felizes e inocentes, ecoavam em sua mente, e ele se questionava como alguém poderia abandonar tudo isso por um capricho egoísta, enquanto ele lutava incansavelmente para criar as crianças sozinho. Vanessa estava lá, vivendo uma farsa cercada por luxo e conforto. Vanessa tentava justificar suas ações com lágrimas nos olhos, refletindo a angústia que enchia seu coração. Suas palavras, repletas de emoção, buscavam encontrar uma maneira de penetrar a fortaleza emocional de Marcos. No entanto, suas tentativas resultavam infrutíferas, pois nada poderia justificar a magnitude de sua covardia e traição. Conforme a discussão atingia seu auge, Marcos tomou a decisão de se distanciar. Ele proclamou que Vanessa permaneceria morta em suas vidas e que, quando um dia ela se arrependesse, seria tarde demais. A dor que sentia em seu peito era avassaladora, mas ele sabia que precisava proteger seus filhos e garantir que eles não sofressem mais as consequências das ações de Vanessa. Marcos percebeu que tudo tinha sido uma farsa. A suposta promoção de trabalho era apenas um estratagema para que Vanessa fugisse com seu chefe e realizasse seu sonho de uma vida luxuosa, independentemente do preço que teria que pagar por isso. Com um último olhar cheio de tristeza e desilusão, Marcos virou-se e deixou a mansão. Ele tinha consciência de que a vida de todos estava prestes a mudar de forma irreversível. Vanessa havia feito sua escolha, uma escolha sem volta e sem perdão. O caminho de volta ao hotel foi de um silêncio pesado, enquanto pensamentos tumultuados ecoavam na mente de Marcos. Ele sabia que uma decisão importante o aguardava. Quando e como contar a verdade às crianças sobre sua mãe? Embora não tivesse todas as respostas, uma coisa era certa. Ele faria todo o possível para proteger seus filhos e preservar o amor incondicional que sentia por eles. A cada quilômetro percorrido, o peso daquela revelação pesava sobre os ombros de Marcos. O silêncio no carro refletia a dor emocional que ele estava enfrentando. Ao chegar em casa, encontrou as crianças brincando, alheias à tempestade emocional que assolava seu pai. Observou-os com amor e preocupação, consciente de sua responsabilidade em protegê-los da verdade amarga que havia descoberto. Com carinho, abraçou seus filhos, afundando-se naquela demonstração de amor incondicional. Decidiu manter a verdade guardada em seu coração, pelo menos enquanto ainda fossem crianças. Desejava preservar a memória da mãe deles como um anjo protetor no céu. Seu objetivo era criar um ambiente de amor e segurança onde pudessem crescer sem carregar o fardo do abandono materno. No dia seguinte, pela manhã,
Marcos e os filhos partiram de volta para casa. Estava decidido a não permitir que a presença de Vanessa afetasse a vida de suas crianças ou deixasse traumas profundos. Tomou uma decisão corajosa ao denunciar a farsa de Vanessa, revelando às autoridades que ela estava se passando por outra pessoa. Após investigações, as autoridades confirmaram a verdadeira identidade de Vanessa e ela foi presa por fraude de identidade e falsificação de documentos. Após o episódio com Vanessa, Marcos e seus filhos seguiram em frente com suas vidas. Ele aprendeu que a verdade pode ser dolorosa, mas também pode ser um caminho para o crescimento e a cura. Ele guardou a esperança de que um dia, quando seus filhos estivessem prontos para enfrentar a realidade, estaria lá para apoiá-los e ajudá-los a compreender a complexidade dos relacionamentos humanos. Pessoal, se gostou dessa história, deixe seu like. É fundamental que você deixe seu like. Assim, essa mensagem em forma de história vai chegar a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e de me falar aí nos comentários de qual cidade você é. E também convido você a assistir esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Com certeza vai te emocionar também. Fico por aqui e até a próxima.